depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo estava completamente arrasado. Então, a ONU, pretendendo reerguer o mundo, ela destinou uma verba assim assombrosa a título de fundo perdido, e ela distribuiu essa verba por todos os países para aquelas pessoas que quisessem empreender. As pessoas faziam o cadastro e pegavam aquela verba e iam fazer o seu empreendimento. Um tempo depois, um determinado tempo, a ONU foi saber quais eram os resultados que aquelas pessoas haviam alcançado. A quase totalidade não tinha nem um tostão no bolso, não teve sucesso, não teve nada. Então a ONU viu que aquilo não ia resolver. O que ela fez? Ela encomendou uma pesquisa, ela pegou um grupo de especialistas, encomendou uma pesquisa pelo mundo afora para conhecer a mente do empreendedor de sucesso. E naquela ocasião se descobriram algumas coisas muito curiosas. A maioria absoluta das pessoas de sucesso não tinham nenhuma escolaridade ou quase nenhuma. Aqui já descarta, eu tenho que ser formado, eu tenho que ser graduado, eu tenho que ser mestre, tenho que ser doutor para ser uma pessoa de sucesso. Não, engano seu. Tanto é que um professor universitário tem um bom salário e tal, mas eles não são ricos. Então, se nível de instrução resolvesse para alguma coisa, eles eram todos afortunados, pessoas muito ricas, multibilionários. E não é o que de fato acontece. Então, essa questão de nível de formação, isso não altera em nada. E eles descobriram também que essas pessoas, esses empreendedores de sucesso, embora eles não fizessem parte de um clube, não tinham um círculo fechado de convívio onde eles pudessem trocar ideias, informações, discutir assuntos, mas eles catalogaram que essas pessoas tinham 10 qualidades comuns. Então, todo empreendedor de sucesso tem essas qualidades comuns. E nós vamos discutir então essas qualidades. E a pergunta que fica é, será que vale a pena ser empreendedor ou é melhor ser empregado? Será que vale a pena ser dono do seu nariz, como a gente costuma dizer, ou é melhor a gente ajudar a cuidar do nariz do outro? Porque a realidade é uma só. Ou nós temos uma estratégia própria de sucesso, ou nós fazemos parte da estratégia de sucesso do outro. Você tem a sua estratégia de sucesso, ou você é um membro permanente da estratégia de sucesso do outro. Então vamos discutir esse assunto, eu tenho certeza que vai enriquecer muito. Vamos ver como é que você pode traçar a tua própria estratégia de sucesso. Você se sente preparado para ser um empreendedor? Não é necessário que você se sinta preparado, Nós estamos aqui para isso, para que você entenda o que é ser um empreendedor e você vai ver que é possível para você também ser um empreendedor. Então o que define um empreendedor? Primeiro, os seus pensamentos. Os pensamentos o levam a um determinado sentimento. E esse sentimento leva a um determinado comportamento. Então isso é que define uma pessoa de sucesso e uma pessoa fracassada. Então o que ocorre, na verdade, são resultados. A pessoa de sucesso é uma pessoa que tem resultado positivo. E a pessoa fracassada é uma pessoa que tem resultado negativo. Eu vou colocar da seguinte maneira, de certa forma, todos são bem-sucedidos. Porque se nós fazemos coisas positivas em busca de resultados positivos, alcançamos os resultados positivos, nós somos bem-sucedidos. Mas quando nós fazemos coisas negativas, nos comportamos de modo negativo, é claro que nós vamos ter resultados negativos. Não é possível ter um resultado diferente para o qual nós empreendemos uma energia. Não tem como ter um resultado diferente. Então, essa pessoa também não deixa de ser bem-sucedida. Ela alcançou aquilo que ela fazia, não podia alcançar outra coisa diferente. Então, os resultados que você está alcançando são resultados positivos ou negativos? Você está alcançando aquilo que você deseja alcançar? Ou você está ali malhando em ferro frio? Então, nós vamos estudar a questão do comportamento empreendedor. Nós vamos ver isso, nós vamos conhecer as características comportamentais, as diferentes características comportamentais, e onde essas características vão nos levar. Foi feita uma pesquisa, essa pesquisa chegou ao seguinte entendimento. Se toda a riqueza do mundo, toda a fortuna que há no mundo, for distribuída igualmente por todos os habitantes que há no mundo, feita essa distribuição, em 5 anos as fortunas voltam para as mãos em que estavam antes dessa distribuição. Por que isso? Por causa de comportamento. O empreendedor, ele se comporta como empreendedor. A pessoa fracassada se comporta como fracassada. A pessoa que só serve para ser empregado, ela vai se comportar de maneira que só sirva para ser empregado. Tem gente que se comporta de maneira que alcança sucesso na empresa e o outro passa a vida de emprego em emprego, pulando de galho em galho. Tudo isso tem a ver com comportamento. E comportamento é coisa que a gente molda, é coisa que a gente treina, que a gente muda. Então as características que eu quero falar do comportamento empreendedor são: o empreendedor busca oportunidade e tem iniciativa. O empreendedor é persistente. Então, nessa questão da busca de oportunidade, o empreendedor ele é uma pessoa muito atenta. Ele está sempre de olho numa oportunidade. E, principalmente, numa oportunidade rara. O empreendedor é aquela pessoa que vê o que os outros não veem. E quando ele encontra uma oportunidade rara, ele não deixa para depois, ele parte para a ação em busca da conquista daquilo que ele acredita, em busca de realizar aquilo que ele acredita. Então essa é a principal característica do empreendedor. Ele gosta muito de inovação, então ele observa as tendências do mercado, aquilo que o mercado está buscando, ele está atento às novas necessidades do mercado e ele procura então satisfazer essa necessidade do mercado por meio de uma inovação, alguma coisa diferente, algo incomum. Ele não faz parte daquilo que nós chamamos do efeito manada. Nem sempre o empreendedor ele está no meio da multidão.
porque ele está sempre procurando uma oportunidade única. Ele sabe quando e como agir. A outra qualidade é a persistência. Persistência não pode ser confundida com teimosia. Ele não é teimoso, mas ele é persistente. Porque tem gente que inicia um negócio e desiste no primeiro obstáculo. E todo negócio ele precisa de um tempo de maturação. Ele precisa de um tempo em que a pessoa tem uma série de imprevistos que ela tem que superar num determinado período, para que a partir de um determinado tempo, esse negócio então comece a deslanchar. E esse tempo de maturação, ele precisa ser respeitado. E tem muita gente que inicia um negócio hoje, ele quer ganhar dinheiro amanhã e não ganha, e depois de amanhã ele já fecha o negócio. Nesse quesito persistência, entra um fator muito importante que é a chamada resiliência. O que é a resiliência? Para vocês entenderem, a resiliência é um termo que vem da ciência dos materiais. Por minha formação na área de química, estudei bastante o que é resiliência na matéria de resistência dos materiais. Então, um ferro, por exemplo, uma chapa de ferro, como é que se testa a resistência? Existem diversos testes de resistência, mas um deles é o teste de resiliência. Essa chapa ela é presa a um aparelho, uma máquina, então é empregado ali uma força de tração, ou seja, eles começam a puxar aquele material. Então, num primeiro momento, tem a chamada deformação elástica. O que é a deformação elástica? Ele deforma, ele muda o seu formato, porém, quando essa força for retirada, ele volta ao seu estado original. Essa é a deformação elástica. Tem depois, a partir dali, tem um outro intervalo que seria a deformação plástica. É aquela deformação que acontece definitivamente, ela não volta mais. E depois dessa zona da deformação plástica, então vem a ruptura. É quando a força é em excesso, ela vai danificar, ela vai se quebrar, ela vai sofrer uma ruptura e aí a peça já está danificada. Então, a partir desse conceito, foi trazido para o entendimento do comportamento humano. O que é resiliência no comportamento humano? É a capacidade que o ser humano tem de suportar as pressões, as dificuldades, principalmente no mundo do empreendedorismo. Então, lembre-se de uma coisa, você que pretende ser um empreendedor, já precisa ir para o empreendedorismo com isso em mente. Você precisa ser resiliente, saber como enfrentar as dificuldades, como enfrentar as barreiras que surgem, não se desanimar nessas circunstâncias, manter sempre o pensamento positivo, saber como trabalhar a autossabotagem. O que é a autossabotagem? A autossabotagem é aquela voz interior que surge no momento da dificuldade e diz, olha, não vai dar certo, não é para você, deixa isso para lá, você já perdeu muito tempo, você já perdeu dinheiro, você não vai ter sucesso nisso. Isso chama-se autossabotagem. A pessoa resiliente reconhece essa voz interior. Tem pessoas que têm a prática de conversar consigo mesmo, como é o meu caso. Eu digo, olha, muito obrigado pela opinião, agradeço muito a sua participação, mas você está dispensado, pode ir embora, aqui é comigo, quem assume o controle daqui para frente sou eu, não é você, muito obrigado. Então a pessoa tem que ter essa habilidade de ser o líder de si mesmo. O empreendedor é uma pessoa que não se vitimiza, tá? Ele não está preocupado se ele é branco, se ele é preto, se ele é amarelo, se ele é cor-de-rosa, ele não se vitimiza. Ele não tem nenhum vínculo com o seu passado. Ele não diz, eu sou assim porque meu pai era um bêbado, porque o meu avô era assim, assim. Não, ele assume a responsabilidade da própria vida. Pronto. E ele também não fica na dependência do governo. Tá? A gente sabe que, dependendo das políticas econômicas de cada país, um país favorece mais o empreendedorismo como o outro. O nosso país, por exemplo, é um dos países mais difíceis de ser empreendedor. Nós temos uma legislação trabalhista assim, que castiga demais o patrão, o empreendedor, favorece demais o assalariado. E a gente encontra vícios no comportamento do trabalhador assalariado, que só existe no Brasil. Atestado médico, por exemplo. Até onde eu saiba, nenhum outro país tem isso. Você trabalhou, ganhou, não trabalhou, não ganhou. Aqui nós temos férias, temos 13º, 14º, daqui a pouco vai ter o 19º salário, do jeito que a coisa anda. E é uma grande ilusão o empregado achar que ele está recebendo realmente um 13º, que ele tem 30 dias de férias. Nada disso. Isso sai do salário dele. Se ele não tivesse férias, não tivesse 13º, o salário mensal dele seria muito maior. Simples assim. Então a pessoa vive dessa ilusão e tanto feriado. O meu feriado eu descanso. É um descanso remunerado. Conversa fiada, não é remunerado coisíssima nenhuma. Se ele estivesse trabalhando, se não existisse tanto feriado no país, o salário seria muito maior. Tanto é que o salário aqui no Brasil é baixo, a começar do salário mínimo. Então o empreendedor ele não fica nessa dependência do governo. Se o governo favorece, ele faz. Se o governo não favorece, ele faz do mesmo jeito. Além de não se vitimizar, existe aquilo que nós chamamos de locus de controle. O locus de controle do empreendedor é o chamado locus interno. O que é isso? Então, a pessoa que tem o locus de controle interno é aquela pessoa que se sente responsável por todos os seus resultados. E a pessoa que tem um locus de controle externo é aquela pessoa que não se responsabiliza por nenhum dos seus resultados. A culpa é sempre do outro. A culpa não é dela, é por causa da educação, por causa do pai, por causa da mãe, por causa do governo, por causa da chuva, por causa do frio, por causa do vento, por causa do ônibus que atrasou, por causa disso, por causa do trânsito. Ele tem sempre uma desculpa. A culpa nunca é dele. E por essa razão ele nunca avança, nunca sai do lugar. Porque ele não tem culpa de nada. Ele se sente uma vítima. Ele não se sente o autor da própria história. Ele está sempre fazendo parte da história de outro. O verdadeiro empreendedor, ele é o autor da sua própria história. Ele é o responsável pelos seus resultados. Se o resultado não veio, é porque ele não fez a coisa certa e ele vai corrigir. E o empreendedor, ele sabe lidar muito bem com as chamadas crenças limitantes. São aquelas crenças que procura cercar de todos os lados para ele não avançar. Não faça isso, isso não é para você, isso não vai dar certo. Porque tem gente que assim, quando surge um negócio novo no mercado, ele não entra porque é novo demais. Aí as pessoas começam com aquela atividade e tal, começam a ganhar dinheiro.
Aí lá no momento ele, poxa, fulano enriqueceu com isso, eu podia fazer também. Não, mas agora já está saturado. Também não é para mim, porque agora está saturado. Naquela época era um negócio muito novo, suspeito, não sei se daria certo, mas agora todo mundo entrou. Então se as pessoas pensassem assim, ninguém mais ia abrir lojinha de roupa, ninguém ia abrir ótica, nem relojaria, nem consultório médico, ninguém ia para a faculdade de medicina, estudar medicina, porque está cheio, né, o mercado está saturado de médico. Não. A vida, ela continua e as coisas têm que acontecer. As crenças limitantes, elas têm esse papel de dizer para o não, para, fica aí, não avança, isso não é para você, olha, isso é perigoso. O empreendedor, ele sabe lidar com essa situação. Ele não permite que as crenças limitantes venham de fato limitá-los, né? Então ele não chega para lá na crença limitante e sempre avança, ele está sempre avançando. Porque tem gente que vê tantas oportunidades, possibilidades, e aquilo fica só no campo da imaginação, no máximo vai para o papel, para o computador e não acontece nada. A pessoa é um excelente planejador, mas não executa nada. O verdadeiro empreendedor, ele sabe conciliar o planejamento com a execução, com a prática. Ser persistente não é ser teimoso, mas também não é ser covarde. Persistente, ele avalia situações, ele vai atrás de novos indicativos, de novos conhecimentos, e avalia se realmente ele não estava enganado quando ele iniciou naquele projeto. E quando ele vê que realmente ele está certo daquilo, ele avança na sua caminhada até que os resultados comecem a surgir. Um presidente americano, ele se candidatou a tudo que se pode pensar, e em diversas ocasiões, se candidatou a presidente, a vice-presidente, a senador, a deputado, enfim, um monte de coisa, e não se elegia em nada. E depois, já bem velho, ele decidiu então se candidatar a presidente dos Estados Unidos pela última vez e foi um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. Nós vamos falar sobre mais duas características do comportamento empreendedor. Que características são essas? Capacidade de correr riscos calculados e exigência de qualidade e eficiência. O empreendedor é aquela pessoa que ele é capaz de correr risco porque todo empreendimento é um risco. Porém, esse risco ele tem que ser calculado. Ele tem que estar dentro de uma margem de possibilidade, em que a possibilidade de acerto seja muito maior do que a possibilidade de erro. Essa é a diferença. Então, o empreendedor, quando ele projeta um negócio novo, ele busca informações, ele quer estar acertado de que ele tem muito mais chance de ter êxito do que de ter fracasso. E se a chance de fracasso é maior, claro que ele descarta aquela possibilidade e vai partir para uma outra oportunidade. Então essa é uma qualidade fundamental do empreendedor. Outra qualidade muito importante é a exigência de eficiência e qualidade. O verdadeiro empreendedor, ele detesta retrabalho. Ele não conta com a possibilidade de retrabalho e também ele não conta com a possibilidade de que o consumidor vai achar que está bom. Existe uma estatística de que um cliente satisfeito, ele traz um cliente. Porém, um cliente insatisfeito, ele leva 3 clientes que você tem. Então veja que a diferença é muito grande. Não compensa correr o risco de empurrar no consumidor um produto, um serviço de péssima qualidade, achando que ele vai achar que está bom e vai ficar por isso mesmo. Eu estou nessa vida do empreendedorismo já tem quase 30 anos. Né? Eu sou formado na área de Química e sou pós-graduado em coaching empresarial e analista comportamental. Então, o empreendedor, ele corre risco porque ele tem uma visão de futuro já estabelecida. Ele sabe aonde quer chegar e, sabendo onde ele quer chegar, ele então traça o percurso. Ele está no ponto A e quer chegar no ponto B. Então ele tem uma visão de longo prazo, ele tem uma visão de médio prazo e tem uma visão imediata. E o que seria uma visão de longo prazo? Visão de longo prazo seria uma visão para 10 anos. Onde você quer estar daqui a 10 anos? Onde você quer estar daqui a 5 anos? Onde você quer estar daqui a 1 ano? E daqui a 6 meses e daqui a 3 meses. Você tem que ter tudo isso, todo esse projeto, no papel ou no computador. A visão de futuro é o combustível, é a energia que te tira da cama todos os dias para você ir em luta dos teus sonhos, em busca dos teus ideais. Então, quando não se tem uma visão de futuro, ou seja, não se tem um sonho, não no sentido de uma alucinação, mas no sentido de um propósito. Então, quando você tem um propósito bem definido, você tem a motivação necessária para deixar ali o conforto da sua cama ainda muito cedo e partir em busca dos seus ideais. Você conhece aquela historinha da Alice no País das Maravilhas? Ela está ali e ela não sabe para onde ir. E o gato chega e vem falar com ela. Ela não sabe que caminho tomar. E ele pergunta para onde que ela quer ir. E ela diz que não sabe para onde quer ir. Ela apenas quer sair dali. Então o gato diz para ela, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então quando você tem uma visão de futuro, você sabe aonde você quer chegar. Sabendo onde você quer chegar, você passa a saber a rota que você tem que percorrer. O que você tem que fazer nesse percurso para chegar aonde você quer chegar. É muito triste chegar ao final da vida e não ter chegado a lugar nenhum, simplesmente porque nós nunca soubemos aonde nós queríamos chegar. O que nós queríamos realizar. Que conquistas nós queríamos ter na nossa velhice? Quais seriam os troféus que nós gostaríamos de colecionar? A vida exige de nós constantes mudanças. Oferecer qualidade, às vezes, implica na necessidade de uma mudança radical. Porque, às vezes, o meu padrão de qualidade não é o padrão exigido pelo nosso consumidor, por aquela pessoa que quer o nosso produto ou que quer o nosso serviço. Então, é necessário haver uma mudança no nosso conceito. Precisamos mudar muita coisa do nosso conceito. E aí entra a questão da síndrome da Gabriela. O que é a síndrome da Gabriela? É aquela síndrome que diz o seguinte: eu sou assim, eu nasci assim, eu sou sempre assim e não mudo. Todo o empreendedor de sucesso, eles têm que estar aberto a mudanças, senão ele não chega a lugar nenhum. Você se considera um diamante bruto ou um diamante lapidado? O empreendedor de verdade é aquele que todo dia ele se submete a uma nova lapidação.
Todo dia ele quer ser melhor do que o dia anterior. A cada dia ele quer brilhar um pouco mais. Esse é o grande segredo, é buscar conhecimento, é buscar informação, é buscar mudança de comportamento todos os dias, sendo que essa mudança de comportamento tem que ser para melhor e não para pior. Aí entra um fator muito importante, que é a importância do pensamento positivo. Há situações em que avaliamos, né, sabemos que precisamos mudar em alguma coisa, e aí vem aquele pensamento que diz assim, isso não vai fazer diferença nenhuma. Ter o pensamento positivo é o fator primordial do nosso sucesso. Não sei se você conhece a história de Viktor Frankl, um psiquiatra judeu que na Segunda Guerra Mundial ele foi enviado para o campo de concentração, para ser morto como todos os demais. E ele viu ali aquela agonia, aquela angústia que reinava naquele ambiente, e ele pensou assim, eu preciso levar um pouco de esperança para essas pessoas. Mas para eu levar esperança para essas pessoas, eu preciso, primeiro de tudo, me nutrir de esperança. Então, todos os dias, ele reforçava a crença de que ele sairia vitorioso dali, né? Que ele ia superar aquela situação. E ele, de fato, não apenas conseguiu ser vitorioso, como ajudou muita gente a suportar aquela angústia, aquele terror, aquela situação tão calamitosa vivida naquele ambiente. E depois ele escreveu um livro falando da sua sobrevivência, um livro muito importante, que vale a pena ser lido, né, ser estudado. A abolicionista norte-americana Harriet Tubman ajudou a libertar 1000 escravos e ela disse a seguinte frase, teria libertado mais 1000 se ele soubesse que era escravo. Infelizmente as pessoas se acomodam, né, com a vida que leva, com o estilo de vida, com o ambiente, com as suas conquistas e acha que aquilo é o máximo e que não merece mais. Nós temos um exemplo bíblico disso, quando o povo sai do Egito, liderado por Moisés, né, onde eles sofriam, eram escravizados, maltratados, subnutridos. E quando eles começam a enfrentar as primeiras dificuldades do deserto, eles sentem saudade da cebola que eles comiam no Egito, do alho, daquilo que era servido para eles, mas eles se esqueceram do chicote, do açoite, se esqueceram de que até para produzir o tijolo eles tinham que ir atrás da palha, porque nem isso mais era fornecido para eles. Então, infelizmente, as pessoas não têm uma visão de futuro clara. Preferem muitas vezes olhar para o passado do que avançar ou olhar para o futuro. E todo empreendedor de sucesso, ele tem uma visão clara do futuro, ele está com o olhar sempre fito no futuro. E ele estabelece prazos, ele sabe onde quer chegar e quando quer chegar lá. Então precisamos lembrar de uma coisa, uma visão significativa sempre antecede um resultado significativo. Aquele que tem medo do ridículo, ele nunca alcança o extraordinário. O empreendedor, ele tem seus sonhos, mas ele torna os seus sonhos conhecidos. Ele não tem vergonha do seu propósito, ele não se envergonha daquilo que ele almeja, ele não se envergonha do destino onde ele quer chegar. Ele tem isso muito bem claro. Então, quando a pessoa tem vergonha do seu próprio sonho, ela não chega a lugar nenhum, porque essa vergonha, primeiro, ela produz um efeito interno, né, um efeito de retração, e a pessoa não consegue avançar. Então, para concluir, pessoas e nações que têm uma visão nítida de futuro são pessoas e nações de grande sucesso. Pessoas e nações que não têm uma visão de futuro são pessoas e nações que correm o risco de serem escravizadas. Vamos falar sobre duas características muito importantes do empreendedor. Uma é a busca de informações e a outra é o comprometimento. E o que é comprometimento? Antes de tudo, eu quero te contar uma ilustração para você entender bem o que é comprometimento. Diz que a galinha chegou para o porco e fez um convite ao porco. Vamos comer ovos com bacon? Quer dizer, para a galinha era muito fácil fazer esse convite porque a galinha apenas ia se envolver com essa situação. Mas o porco teria que comprometer a própria vida nessa situação. Então isso é comprometimento. O envolvimento é aquela situação em que a pessoa colabora, né, digamos, o empregado, ele trabalha o dia todo, deu o expediente dele, ele vai embora. Isso é o envolvimento. Já no caso do empreendedor, ele compromete a vida, ele compromete a família, ele compromete o próprio patrimônio. O patrimônio é a garantia daquele investimento. Se alguma coisa sair errada, é o patrimônio dele que vai garantir o acerto trabalhista, né, o pagamento dos credores, enfim, isso é comprometimento. Então, o empreendedor, quando ele entra num projeto, num empreendimento, ele entra comprometido. Ele sabe que está comprometendo até a própria alma naquele negócio. Então, comprometimento é assumir a responsabilidade da conclusão de toda e qualquer tarefa. É assumir a responsabilidade da conclusão de toda e qualquer promessa que a pessoa faz ao seu cliente. É colaborar com os seus empregados ou colocar-se no lugar do empregado para a conclusão de uma tarefa. É esforçar-se para manter os clientes satisfeitos, colocando a boa vontade a longo prazo acima do lucro a curto prazo. Às vezes, o empreendedor é aquele que toma um prejuízo imediato, buscando preservar um bom cliente para uma melhor negociação, uma negociação mais vantajosa no futuro. É fazer um sacrifício pessoal ou aplicar um esforço extraordinário na conclusão de uma tarefa. É colaborar com os subordinados ou colocar-se no lugar deles para terminar um trabalho que já está vencendo, o tempo está curto, o prazo de entrega para o cliente já está vencendo. Então, é assumir essa condição de executar aquilo que precisa ser executado. É cumprir as promessas e ser fiel aos prazos estipulados. Então, é a presença ou ausência dessa característica que determina se nós seremos vencedores, se seremos ganhadores ou perdedores nesse mercado, nesse ambiente empresarial. Então, comprometimento é um valor humano inestimável que o empreendedor deve ter. Então, quando o empreendedor assume essa posição é nítida, é clara, ele exerce uma liderança silenciosa sobre os seus colaboradores. Então, aquilo passa a ser uma cultura da empresa, né? Fidelidade aos prazos,
passa a ser uma cultura da empresa. Então todo colaborador sabe que aquela empresa prima pelo cumprimento das suas promessas, pelo cumprimento daquilo que foi acordado. Então, só para concluir, essa diferenciação entre envolvimento e comprometimento. O envolvimento, a pessoa envolvida com uma situação, ela faz parte daquela situação, mas sem que ela corra algum risco, sem que ela se submeta à possibilidade de ter um prejuízo com aquilo. Então, isso é envolvimento. Ela saiu dali, né, não tem mais nenhum vínculo com aquela situação. Já o comprometimento, não. A pessoa compromete o tempo, compromete a vida, compromete a família, compromete os bens, compromete a sua palavra, enfim, tudo está empenhado naquela situação. Se tudo der certo, bem, se alguma coisa der errado, então ele vai ter um prejuízo, algo relevante que vai marcar aquela situação. A outra característica muito importante é a busca de informações. E o que é a busca de informações? É dedicar-se pessoalmente para obter informações de clientes, de fornecedores e de concorrentes. É investigar pessoalmente como se produz um produto ou como se presta um determinado serviço. É consultar especialistas para obter assessoria comercial ou assessoria técnica. Então, a curiosidade é chave do sucesso. É necessário perguntar tudo a todos. Perguntar a cliente, perguntar a fornecedor, perguntar a colaborador, perguntar a orientador, interagir constantemente com o mercado. Então, a busca de informações é a pedra angular de um negócio de sucesso. É a base de uma atividade que tem êxito de verdade. O empreendedor ele nunca pode deixar de se atualizar sobre o seu segmento. Ele tem que estar por dentro de todas as tendências, aquilo que está acontecendo lá fora, no exterior, a possibilidade daquilo também ser aplicado no mercado no qual ele atua, e não se esquecendo do otimismo, né? Sempre o otimismo ele tem que estar presente na vida do empreendedor. O empreendedor ele não pode se envolver com as angústias das dificuldades que surgem pelo caminho, porque toda angústia que surge, ela é transitória. Assim mesmo como também o sucesso é transitório. Um dia tudo acaba, né? Então tudo na vida é transitório. Então não é porque está passando um momento de angústia, um momento de dificuldade, de aperto, é que vai chutar o balde e vai desistir de tudo. Não. O otimismo ele está sempre presente na vida do empreendedor. Perguntas, né, para reflexão. Como você se coloca diante de um novo desafio? Você encara o desafio ou você foge dele? Como você se coloca diante de uma nova oportunidade? Você agarra com todas as forças aquela oportunidade ou você ignora aquela oportunidade? Você pensa, isso aí é uma coisa de momento, isso vai passar, isso não vai dar em nada. Você se considera uma boa referência e um bom exemplo ao seu filho ou a um jovem que você considera muito, ou que você estima muito? Você acha que se esse jovem seguir os teus passos, a vida dele terá alguma relevância? Ele vai ter algum sucesso? Ou vai viver uma vida de mediocridade? Você acha que já sabe tudo ou você se comporta como um jovem aprendiz sedento por conhecimento, buscando sempre novas informações, buscando sempre uma nova formação, uma nova maneira de ver uma situação ou uma nova maneira de realizar uma determinada tarefa? Você é o capitão do barco da sua vida ou é um marinheiro esperando a orientação do comandante? Você age como o diretor do filme da sua vida ou como um coadjuvante esperando um momento de uma breve aparição? Um momento de que haverá uma cena em que você terá uma aparição breve e de repente desaparece e não brilha mais. Você é o escritor do livro da sua vida ou apenas um personagem que vai aparecer em um capítulo qualquer? De 0 a 10, responda com toda a sinceridade. Se você continuar fazendo o que você tem feito até agora e se comportar como tem se comportado até agora, qual a chance de você se tornar um milionário em 5 anos? E preste atenção, se a sua resposta não for 10, você precisa revisar toda a tua vida, revisar todos os teus conceitos e se reposicionar diante dessa situação. Não é porque você respondeu 8 ou 9 ou 7, é que está tudo acabado para você. Não. Você apenas precisa rever essa situação e se reposicionar diante desse desafio. Mas se você quer realmente transformar a tua vida num curto espaço de tempo, você precisa ter uma atitude condizente com as tuas aspirações. Vamos falar de duas características que são estabelecimento de metas e planejamento e monitoramento sistemático. Você tem característica do comportamento empreendedor. Você tem o perfil empreendedor. Porque se não tivesse, não estaria ocupando o seu tempo em assistir esses vídeos. E temos muito mais conteúdo para compartilhar a respeito desse tema, que é um tema inesgotável, né? Um tema que não acaba. E eu amo falar desse assunto. Então vamos falar primeiro da característica estabelecimento de metas. O empreendedor precisa ter muito nítido, muito claro o que ele quer construir no decorrer da sua vida, o que ele quer conquistar, aonde ele quer chegar. Não basta definir o que ele quer construir, o que ele quer conquistar, mas o empreendedor tem que estabelecer prazo. Ele tem que definir prazo com muita clareza. Em determinado tempo, em determinada época da minha vida, o quero estar não existe no vocabulário do empreendedor. Eu estarei em tal condição, estarei em tal patamar. Então, o empreendedor ele precisa estabelecer metas a longo prazo, em torno de 10 anos, em torno de 5 anos, a médio prazo, em torno de 2 anos, pelo menos, a curto prazo, 1 ano, 6 meses e 3 meses. Né? Pelo menos 3 meses, as coisas já têm que começar a acontecer. Alguma coisa nova tem que surgir na trajetória da vida do empreendedor, porque se em 3 meses nada acontece, é sinal que ele está estagnado, ele está parado. Mas é impossível falarmos de estabelecimento de metas se não falarmos em foco, procrastinação, estabelecimento de prazos e administração do tempo. O empreendedor ele precisa ter a sua agenda muito bem elaborada, precisa ter um sistema, por mais que seja simples, mas um sistema de gerenciamento de projetos. Precisa ser fiel a esse sistema de gerenciamento. Ele precisa estabelecer prazo, o que ele precisa fazer num determinado dia, ele precisa estabelecer as tarefas a serem executadas num determinado dia,
o horário em que ele vai executar essas tarefas e ele não pode permitir que as tarefas de hoje atropelem as tarefas de amanhã. Ele tem que estar sempre em vantagem. Quando isso começa a acontecer, ele começa a entrar num estado de ansiedade, de angústia e a coisa desanda. Mas o grande problema de todo mundo é a procrastinação. É aquele negócio de achar que ele pode fazer depois. Nós podemos observar a questão da declaração do imposto de rendas no Brasil. É sempre assim, sempre nos últimos dias é aquele desespero. Quando se inicia o prazo da declaração de rendas, poucas pessoas se mexem, poucas pessoas vão atrás de dar início à sua declaração de rendas. Aí quando o prazo vai se esgotando, é aquele desespero. Nos 2 últimos dias, então, podemos ver isso também na questão de inscrição para concurso, inscrição para vestibular, enfim, uma série de coisas. E acredito que essa não seja uma particularidade exclusiva do brasileiro. Sabemos que alguns povos são mais prudentes do que o brasileiro, mas isso é inerente à natureza humana. Então nós temos que ter esse cuidado, não procrastinar, não deixar para depois, porque sempre a procrastinação vai implicar no resultado. O resultado vai ser sempre insatisfatório, vai ser aquém daquilo que é possível fazer, porque nós não dedicamos o tempo necessário ao desenvolvimento de uma determinada atividade. Cumprimento de prazos, aqui nós não falamos do cumprimento de prazo de entrega de um produto, de um serviço. Estamos falando de cumprimento de prazo que estabelecemos com a gente mesmo. Aquilo que a gente define para nós realizarmos, nós temos que ter esta fidelidade. Porque quando nós somos infiéis a nós mesmos, então o trato com as outras pessoas, essa infidelidade eleva a um nível muito espantoso. E aqui entra um fator muito importante que é a administração do tempo. Os estudiosos do tempo, da administração do tempo, eles dividem a execução de tarefas em 3 esferas: o urgente, o prioritário e o circunstancial. O urgente era o prioritário de ontem, aquilo que você devia ter feito ontem e não fez. Hoje já se tornou urgente, já está na correria. O prioritário é aquilo que é importante, que deve ser feito hoje. O circunstancial é aquilo que nós queremos fazer, mas se não fizermos, não vai trazer nenhum prejuízo se não realizarmos. Existe um estudo que 80% dos nossos resultados vem de 20% do que nós fazemos. E 20% dos nossos resultados vem de 80% do que nós fazemos. Então 80% do que nós fazemos não é importante. Apenas 20%. Então nós precisamos descobrir, entender o que é importante, focarmos no importante e executarmos com velocidade o importante. Existe uma frase muito importante que eu vou repetir aqui. O sucesso requer pressa. O sucesso requer velocidade. Então, só para frisar, que é estabelecimento de metas. O que é estabelecer metas? As metas estabelecidas, elas precisam ser desafiantes e precisam ter um significado muito pessoal. De nada adianta estabelecer uma meta daquilo que nós somos capazes de fazer. Ou melhor, qualquer meta que estabelecemos, nós somos capazes de fazer. Mas de nada adianta estabelecermos uma meta daquilo que nós estamos acostumados a produzir. Tem que haver um crescimento pessoal, e esse crescimento pessoal ele tem que ser contínuo. Então a meta de hoje ela tem que ser maior do que a meta de ontem. Mas já a meta de amanhã ela tem que ser maior que a meta de hoje. Só que isso tem que ser desafiante, tem que ter um sentido pessoal, porém tem que ser realizável. Também não adianta a pessoa botar a cabeça lá nas nuvens e estabelecer uma meta que não será cumprida, isso vai desestimular e ele vai acabar abandonando todo o projeto. É necessário ter uma visão de longo prazo clara e específica. Precisa saber onde você estará em um determinado tempo, em que condições, o que você terá construído, que patrimônio você terá adquirido nessa época, qual será a tua condição, também a tua condição profissional, na questão de busca de informações, de conhecimento, de formação, de curso, que curso você já terá realizado nesse prazo estabelecido. Enfim, há uma série de coisas que a pessoa precisa se preparar, se prevenir, se capacitar, precisa estar em condição de enfrentar novos desafios que a vida vai impondo. Os desafios não acabam nunca. E quanto mais o tempo passa, esses desafios são maiores, são mais intensos. Eles têm um grau mais elevado. Por essa razão, a nossa capacidade precisa estar num grau mais elevado. É necessário estabelecer objetivos de curto prazo, objetivos mensuráveis. Isso precisa estar no papel. Eu preciso, em tal época, ter adquirido isso, ter construído isso, ter construído isso. Se hoje eu tenho 10 clientes, em tal época eu preciso ter 30 clientes. Se hoje eu tenho um carro ano 85, em tal época eu quero ter um carro 2010, 2020. O modelo do carro. Se hoje eu tenho um escritório num determinado bairro da cidade, em tal época eu quero estar em determinado bairro mais sofisticado, mais próximo do centro, mais centralizado. Enfim, tudo isso tem que estar muito claro na mente do empreendedor, porque senão ele não realiza. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: nós precisamos mirar nas estrelas para acertar na lua. O nosso objetivo tem que ser muito elevado. E às vezes não conseguimos chegar lá. Mas, com certeza, tivemos um grande avanço. Então é necessário registrar tudo o que deve ser feito, medir resultados, saber se os nossos resultados estão a contento. O estabelecimento de metas é o motor que move a engrenagem do empreendedorismo. É talvez a característica mais importante, porque quando ele estabelece metas, as outras características são características que potencializam, são características que vão levar ao cumprimento dessas metas. Então ele tem que correr atrás do desenvolvimento dessas outras características. Então eu diria que estabelecer metas é a característica mais importante do empreendedor. Agora nós vamos falar de planejamento e monitoramento sistemáticos. Todo empreendedor que não planeja sistematicamente, ele passa a vida enxugando gelo, passa a vida correndo atrás de prejuízo, passa a vida
tentando fazer hoje o que era para ter sido feito ontem, como nós falamos na questão do planejamento do tempo. Falta de planejamento e monitoramento sistemático. O que é planejamento? Planejamento é definir o que você vai fazer, como fazer e quando fazer. O monitoramento sistemático é conferir se você fez realmente o que deveria ser feito, no momento em que deveria ser feito, da maneira que deveria ser feito e os resultados que isso te trouxe. Qual a importância de planejar e estabelecer indicadores? Isso serve para as futuras tomadas de decisões, com base naquilo que nós nos propusemos a fazer no tempo passado e aquilo que de fato nós fizemos, realizamos e que resultados nós alcançamos por conta daquela ação. Então, com base nesses resultados, é que nós vamos tomar as nossas decisões futuras e saberemos o que faremos, como faremos, em que momento nós teremos alcançado esses resultados esperados. É necessário, periodicamente, revisar esse planejamento e revisar também os resultados alcançados. E que são registrados, porque esses resultados precisam ser registrados, senão de nada adianta, não pode ficar na mente do empreendedor porque ele esquece. Então, tudo isso tem que estar documentado. Então, precisa ser feita essa revisão periódica para que isso possa dar embasamento às novas decisões. É necessário que se faça registros financeiros, porque esses registros financeiros também são um importante fator de tomada de decisão. Na verdade, o empreendedorismo existe por uma razão só, resultado financeiro. Se não for por resultado financeiro, nós ficamos em casa, ficamos na beira da praia bebendo água de coco. Vamos trabalhar para quê? Vamos criar um negócio para quê? Então, o que nos interessa são, de fato, os resultados financeiros. Então, só para revisar o que nós dissemos. Planejar é estabelecer as metas, dividir essas metas em grandes tarefas, dividir essas grandes tarefas em subtarefas, ter um olhar atento aos resultados e avaliar o planejamento, ver se nós damos continuidade com aquele planejamento ou refazemos o planejamento para nos reposicionar diante da busca dos resultados. E avaliar sempre a necessidade de mudanças circunstanciais. Prosseguir com o planejamento que não está dando certo não é persistência, é teimosia. Por essa razão, o empreendedor tem que saber sempre quando é que ele dá um passo atrás, se reposiciona, reavalia e refaz o seu planejamento. O planejamento é o mapa do empreendedor, é a bússola, é o GPS do empreendedor. É o planejamento que mostra o caminho a ser seguido, a ser trilhado para chegar onde se quer chegar. E isso exige pensamento e muita concentração. Só para concluir, quero concluir com essa frase. Os melhores resultados são alcançados por aqueles que fazem o melhor planejamento. Vamos falar sobre persuasão e rede de contatos, é uma característica, e vamos falar também sobre uma outra característica, que é a independência e autoconfiança. Então vamos falar primeiro sobre persuasão e rede de contatos. Pessoal, o primeiro esclarecimento que eu quero fazer é o seguinte: persuasão não é aquela capacidade que os corruptos têm de subornar as pessoas, tá? Não confundam isso. É você estabelecer relações saudáveis com pessoas do teu interesse. O comportamento dessas pessoas pode favorecer o teu interesse, mas isso dentro de um ambiente de negócio, tá? Não de negociata. Vamos entender bem isso. Por exemplo, se você quer fazer uma venda para uma grande empresa, a empresa ela tem um ambiente fechado, ela não se relaciona. Você é um pequeno empresário, claro que você não vai entrar lá, de qualquer jeito. Mas se você conhece alguém influente naquela grande empresa, ele vai te indicar, você vai entrar, você vai negociar com essa grande empresa, você vai deixar de negociar com os intermediários e negociar diretamente com a fonte. Isso vai te gerar mais lucro e não tem nada de desonesto nisso. Então, o empreendedor ele precisa desenvolver e aprimorar essa rede de contatos. Ele precisa ser um conquistador de amizades. Até posso indicar um livro muito importante chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Todo empreendedor deve ler esse livro. Então, o empreendedor ele sabe usar pessoas estratégicas para exercer uma certa influência e alcançar os seus objetivos. Ele sabe usar essas pessoas chaves para que possa atingir a sua meta, para que ele possa efetivar aquele negócio, aquela venda, aquela compra, aquele relacionamento, aquela indicação. Então tudo isso é persuasão e rede de contato. E não basta você ter um nome, né, de uma pessoa importante, influente na sua lista. Você tem que cultivar essa amizade com essa pessoa. Você tem que lembrar de fatos, de ocasiões, de datas. Essa pessoa você tem que mostrar para ela que você se lembra dela mesmo quando não quer fazer negócio. Porque senão fica muito ruim. Quando você precisa dela para um negócio, aí você se lembra que tem se conhecido e se dirige a ela. Não vai colar. A gente sabe que as mulheres que perdem emprego, elas têm mais facilidade de arrumar um novo emprego do que os homens. Por quê? Porque as mulheres são mais leais às novas amizades. Elas fazem uma amizade e elas empregam lealdade a essa amizade sem nenhum interesse escuso. E quando ela fica desempregada, a notícia corre naquele círculo de amizade e normalmente as mulheres acabam arrumando emprego mais fácil. Né? Não por razões imorais ou a questão de sensualidade, nada disso. As pessoas são levadas a pensar que é por essa razão, mas não é. Mulheres sérias, executivas sérias, costumam conseguir uma nova colocação mais rápido que os homens conseguiriam, porque os homens têm essa dificuldade. Os homens não sabem cultivar uma boa amizade, um bom relacionamento. Então, resumindo, tudo isso que eu falei é agir para formar essa rede de contato, manter e estimular essa rede de contato. Então, entra aí a habilidade de manter uma nova amizade, um novo contato, dentro de um círculo de amizade. Quer dizer, aquela pessoa ela está ali, mas ela está ativa. A pessoa consegue ativar, consegue trazer ela para uma conversa. Aquele relacionamento ele está sempre vivo, sempre aceso. Ou seja, é manter aquela pessoa vinculada a uma rede de relacionamento humano. E a pessoa também ela tem a habilidade de identificar novas amizades de eventual interesse. É interesse? Sim. Nós não vamos dizer que
que não há um interesse nisso. Há interesse. Só que essa pessoa, ela não pode ser um objeto. Só vai fazer uma amizade com a outra, mas não vai fazer dela um objeto. Claro que ele vai se valer dela para alcançar os seus objetivos, mas ele também estará à disposição dela quando for útil, quando for possível. Quer dizer, há uma relação madura e há uma correspondência recíproca. E agora eu quero falar de independência e autoconfiança. É a 10ª característica. Independência e autoconfiança. Ter essa característica significa acreditar mais na sua capacidade de decisão do que nos palpites dos outros. Porque muitos palpites, às vezes, não são nem palpites, são apenas mero desejo de que alguma coisa dê errado. Então, o empreendedor tem que ter essa sacada. Ele não pode ser assim sensível ao ponto de deixar-se atingir por qualquer comentário que mais expresse uma inveja do que uma opinião. A independência, ela sempre expressa uma autoridade, uma firmeza, uma determinação. Todo empreendedor tem que ter decisões rápidas e firmeza nas suas ordens, tem que ter firmeza nas suas determinações. O empreendedor, ele não fica refém de normas e da boa vontade dos outros. Ele vai sempre se ajustar a uma norma. Isso não quer dizer que ele vai ignorar uma norma ou vai se colocar acima dessa norma. Mas se existe uma norma, se existe uma instrução, uma restrição, algo a ser observado, ele vai se colocar dentro das condições de observância daquela norma. E ele não vai ficar refém da boa vontade de outro. Às vezes tem um fornecedor, o camarada enrola, um parceiro que enrola, que não tem boa vontade, ele logo descarta e parte para uma pessoa que tem mais profissionalismo. Então ele não vai ficar nunca à mercê da boa vontade das pessoas, de um funcionário, de um colaborador, de um sócio, de um fornecedor, de forma alguma. Quando ele investiga bem uma possibilidade, ele mantém o seu ponto de vista, ele mantém o seu propósito, mesmo diante de resultados iniciais que sejam desanimadores ou diante de opiniões desanimadoras. É muito comum as pessoas emitirem opiniões desanimadoras sem que elas estejam embasadas em informação, em que aquilo signifique realmente um despertamento, um alerta. Não, às vezes as pessoas emitem uma opinião negativa simplesmente por emitir, porque não tem nada melhor para falar, são pessoas pessimistas, pessoas negativistas, pessoas que não acrescentam em nada, mas antes elas procuram minar tudo aquilo que pode minar. A metáfora dos caranguejos na lata. O rapaz estava ali na barraca esperando a mulher preparar o caranguejo para o almoço dele e a lata estava pela metade de caranguejo. Ele observou que tinha um caranguejo que queria fugir daquele ambiente, se esforçando ali e tal. E quando o caranguejo consegue botar ali suas patas na borda da lata para se arremessar fora da lata, ele viu que os caranguejos do fundo foram lá e cataram ele e trouxeram para o fundo da lata. Então, o empreendedor está sempre atento a esse tipo de pessoa. Caranguejos do fundo da lata, que estão no fundo da lata, vão ficar no fundo da lata e querem manter as pessoas com eles ali no fundo da lata. Mas o verdadeiro empreendedor, ele não cede a esse tipo de pressão porque ele tem autonomia e autoconfiança. Em outras palavras, ele é independente das opiniões dos outros. E para concluir, ele expressa confiança na sua capacidade de realizar uma tarefa difícil ou de enfrentar um grande desafio. Concluo aqui essas 10 características do comportamento empreendedor.